Oi gente, eu sou a Yuri do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas 10 leituras do mês de fevereiro. E eu já vou começar o vídeo falando de leitura fofurinha, que é o Romance Concreto da Aimee Oliveira, Chiquilite, disponível lá na Amazon por um preço super acessível e também tá disponível pelo Kindle Unlimited. E nele a gente vai conhecer a história da Olivia Liverete, que é uma blogueira que já teve o seu momento de auge, mas que agora tá numa situação um tanto quanto difícil. E pra piorar, num dia que ela tá passeando com o Django, que é o cachorrinho dela e um personagem super presente ali na história, ela se depara com um verdadeiro horror. A Quinquilharias, que é a loja que basicamente foi o início da carreira dela como blogueira, tá sendo reformada, tá sendo basicamente destruída, demolida. Nessa ela acaba conhecendo Jonas, que é um dos empreiteiros ali, e, portanto é um dos inimigos dela logo naquele momento, até que ela também começa a sentir algo um pouco diferente por ele e a história vai caminhando a partir daí. Acho que o ponto principal aqui da leitura é a própria narrativa da Aimee Oliveira, porque ela tem uma escrita que é muito fluida e é muito gostosa e é muito divertida. Ela tem um humor que é sensacional, ela tem várias tiradas ótimas, então eu me vi dando risada em várias passagens. As epígrafes dos capítulos também estão muito ligadas às redes sociais da Olivia, então a gente vai vendo como ela vai ou ascendendo em alguns momentos e como ela vai decaindo em outros, e vai mostrando também como ela tem essa fixação, como ela tá muito ligada a esse mundo das redes sociais, a esse mundo da internet. E eu acho que isso também é algo muito real e muito importante no livro, da gente ver como isso é verdade, como a gente cria dependência desse mundo, como a gente se torna escravo dele e de como isso vai nos afetando, porque isso afetou demais a vida da Olivia e pouco a pouco a gente vai descobrindo de que formas ela foi afetada e de como ela tá lidando com isso tudo. Mas mesmo que exista essa questão, o centro da história é de fato o romance, é a gente ver essa relação da Olivia e do Jonas sendo desenvolvida. E a Aimee Oliveira ela faz isso de uma forma muito gostosa, porque a gente acaba também se apaixonando pelas personagens. Assim, eu basicamente adoraria ter um Jonas ali na minha vida, não reclamaria de ter um personagem assim como esse, ele se tornou assim um crush muito rapidamente. E aí o livro ele vai ter várias daquelas cenas que são gostosas da gente acompanhar. Traz uma cena que é puro clichê no melhor sentido da palavra, que é aquela cena que faz a gente dar risada, que traz um quentinho no coração e que faz a gente terminar o livro sabendo que a gente encontrou uma leitura super fofa. Eu senti falta de um aprofundamento maior da própria protagonista, de ver os conflitos que ela enfrenta aparecendo de uma forma um pouco mais concreta, né, pra usar ali uma palavra própria do livro, mas mais por ser assim, uma preferência minha como leitora do que um problema de fato no livro. Porque como tá bem óbvio, estampado ali no título, o foco dele é o romance e isso é feito de uma maneira totalmente positiva. Minha outra leitura do mês era um livro que eu tava enrolando há um tempão pra ler, que finalmente eu consegui fazer agora, que é O Colecionador, do John Fowles, que já é considerado um grande clássico dos thrillers psicológicos. Aqui no caso a gente tem a história de um protagonista que ele tem uma vida um tanto quanto reclusa, ele não é uma pessoa sociável, ele não é uma pessoa que consegue se relacionar com as outras pessoas, mas ele acaba se apaixonando pela jovem Miranda, e quando ele ganha na loteria e ele passa a ser então possuidor dessa fortuna, ele encontra a oportunidade que ele tem de se aproximar dessa jovem que é fruto da obsessão dele. E o que ele faz é sequestrá-la e passa a mantê-la em cativeiro. E aí o livro todo vai se desenvolver através dessa interação entre ele e a Miranda, e a gente vai ter tanto a narrativa dele primeiro, e aí depois a gente vai pra perspectiva da Miranda e tem toda a história sendo contada novamente, mas pela perspectiva dela. Com isso, o autor ele cria o clima psicológico de uma forma muito incrível na história, porque o livro é todo baseado nessa tensão entre os dois personagens, entre as diferenças existentes entre eles, pelo fato de um ser sequestrador e a outra ser a vítima, pelo fato de um ser homem e a outra ser mulher, pelo fato dele estar numa posição social e cultural inferior à dela e de como isso vai aparecendo de uma forma muito forte ali na trama. É um livro que vai criando diversas situações angustiantes pra gente, porque a gente vai realmente criando horror
por aquilo que tá acontecendo, pela forma de como ele mantém a vítima ali, a gente se compadece da vítima, e ao mesmo tempo em que a gente tem horror por esse protagonista, por esse sequestrador, a gente também vai se sentindo pouco a pouco mais próximo dele por conhecê-lo melhor. Então cria esse jogo muito intenso de situações opostas e conflitantes, e que eu acho que essa edição tá incrível da Dark Side é porque ele tem um texto de introdução do Stephen King, que foi publicado na edição acho que de 1990 lá fora, e depois também tem uma nota do tradutor ao final, e que são textos de apoio muito importantes para a leitura, tanto por embasarem muito daquilo que a gente lê e proporcionar olhares diferentes para a leitura, como complementam muito bem essa nossa experiência. Voltando a falar de leituras mais light, eu também li esse mês Uma Dama Fora dos Padrões, da Gillian Quinn, que é o primeiro livro da série Os Rokesbys, e aqui a gente vai retornar a uma geração anterior à família dos Bridgertons. Aqui a gente vai conhecer a história da Billie Bridgerton, que é a irmã mais velha, mas por ser mulher não é a herdeira da fortuna ali da família, e que todo mundo sempre esperou que um dia ela fosse se casar com um dos irmãos da família Rokesbys, que é a família vizinha, né? E ela tem muito contato com o Andrew e o Edward, mas ela sempre odiou o George, que é o irmão mais velho. E aí o livro já começa numa situação um tanto quanto inusitada, em que ela e o George são obrigados a permanecerem juntos, e a partir daí a gente vai vendo essa relação entre os dois sendo desenvolvida partindo desse romance cão e gato. E aí aqui Gillian Quinn retorna então ao seu melhor estilo de escrita, porque é um livro super gostoso da gente ler, com passagens muito divertidas, com aqueles elementos que eu acredito que são centrais e principais dos livros dela. Então tem esse romance que cativa, que faz a gente se apaixonar pelas personagens, com diálogos que são muito espirituosos, e eu gostei muito de ver aqui como as personagens vão se aproximando por conta também dos conflitos internos, pelo fato de eles serem filhos mais velhos e do que isso representa na família de cada um, pelo fato do George se sentir um tanto quanto pressionado pelo título que ele carrega e pelas obrigações que ele carrega, e como a Billie gostaria de poder não ser mulher nessa hora, porque ela gostaria de assumir o papel que o George tem que assumir e que ela não pode por ser mulher. Então eu gostei muito de ver todas essas questões na trama, e principalmente do romance, que é o principal aqui, que cativa sem dúvida alguma. E embora eu não tenha lido os livros, né, um seguido do outro, eu já vou emendar e falar deles pra gente não perder o clima, porque eu também li O Marido de Faz de Conta, que é o segundo livro da série, que aqui a gente conhece a história do Edward, que é o segundo filho. No caso, o Edward, ele tá nos Estados Unidos, ele tá lutando na Guerra da Independência, e ele fez amizade com o Thomas. Acontece que o Thomas, ele se corresponde por cartas com a Cecília, que é a irmã mais nova dele, e o Edward, nesse meio tempo, ele também passou a se corresponder com a Cecília pela frequência, né, com que ela escrevia para o Thomas. Acontece que a Cecília, lá na Inglaterra, em determinado momento, para de receber notícias do Thomas, fica extremamente preocupada, então vai para os Estados Unidos em busca do irmão, e quando ela chega, quem ela encontra é o Edward, que tá inconsciente, e ela percebe que se ela se passar por esposa dele, vai ser muito mais fácil dela encontrar informações sobre o Thomas. Diferentemente do outro livro, esse livro não tem essa carga de divertimento tão grande quanto o primeiro, porque aqui a gente tem, na verdade, uma história que ela vai partir dessa tensão. A Cecília vai passar a história inteira tensa e preocupada com essa mentira que ela contou, e ao mesmo tempo a gente vai vendo com leveza como o relacionamento entre eles funciona, porque por mais que seja a primeira vez que eles estejam em contato físico um com o outro, eles têm um relacionamento que é muito fluido, que é muito natural, então é muito gostoso a gente ver o romance sendo desenvolvido entre esse casal e também as preocupações que cada um deles vai carregar. Não sei dizer qual dos dois livros eu gostei mais, porque eu acho que eles têm atmosferas bastante diferentes. Eu gostei muito do primeiro pelo tom divertido e gostei muito desse segundo também por causa do próprio romance, de como ele acaba acontecendo aqui na história. Mais um livro que eu li esse mês, tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal, e que vocês provavelmente logo já vão me enjoar de ouvir falar dele, de tanto que eu gostei e de tanto que eu tenho falado desde então. É O Desaparecimento de Stephanie Myler, do Joel Dicker. E aqui a gente vai ter uma história que vai se desenvolver em duas linhas temporais diferentes, trazendo duas investigações que são diferentes, mas que estão interligadas. E aí a gente vai acompanhando as duas investigações, como a investigação do passado aconteceu e como a nova investigação do presente vai trazendo uma releitura da investigação do passado. É um livro extremamente complexo por conta disso, por conta das perspectivas das diversas personagens que a gente tem e pelo fato do autor entregar muitas peças desse quebra-cabeça pra gente, que é um quebra-cabeça enorme. Tem um livro cheio de reviravoltas, então a cada vez a gente tem uma nova informação que faz com que a nossa visão sobre o caso e sobre as personagens seja revista, e aquele livro que chega um momento que a gente sente a nossa cabeça quase explodir de tanta informação, mas que ao mesmo tempo é uma leitura
deliciosa, extremamente envolvente, que a gente não consegue parar de ler. Ele é um livro que te instiga demais e que por causa disso, então, ele acaba sendo tão surpreendente e tão gostoso da gente fazer a leitura. Eu também trouxe vídeo resenha sobre O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas, que foi uma leitura extremamente impactante esse mês pra mim. Ele é um livro um tanto quanto pesado por causa da temática que ele discute, então ele traz aqueles vários tapas na cara, várias angústias, e era um livro que eu me via com o coração pesado e com revolta a cada página que eu lia, e que ao mesmo tempo ele consegue ser suavizado também por muitas das passagens que a autora traz aqui, por causa da história da protagonista, por causa da família principalmente que ela tem, dos muitos diálogos que ela trava com os amigos e com os familiares dela. Aqui a gente tem a história da Star, que é uma garota de 16 anos que vê o melhor amigo dela sendo morto injustamente pela polícia, e ela se torna a única testemunha daquele caso e vai se ver pelo conflito entre fazer a coisa certa, entre contar aquilo que ela viu pra tentar buscar justiça e ao mesmo tempo sofrer com todo o medo e a repressão em que a situação de vida dela e a situação a que ela vivenciou acabam a colocando. Finalmente, esse mês eu também consegui ler sobre a escrita do Stephen King, que foi uma leitura incrível e que eu recomendo muito, não só aqueles que escrevem, que querem começar a escrever, mas que também gostam de leituras não ficcionais, porque aqui a gente não só vai ter então dicas de escrita, mas também as memórias do Stephen King, que ele vai então contar como foi essa trajetória dele como escritor, como as coisas aconteceram, como ele se transformou num escritor, vai trazer tudo aquilo que o angustiava, aquilo que as questões que ele realmente acha centrais, que foram importantes no desenvolvimento dele como um escritor. Ele vai falar do papel da escrita na vida dele, e isso também é algo que foi muito emocionante, né, pra mim, ver o impacto que ele tem, como a arte o manteve vivo em diversos sentidos aqui. É um livro que também vai ter uma escrita muito bem humorada, porque ele tem um humor que é muito sarcástico, muito irônico, então ele tem um olhar muito perspicaz pra isso, então o livro não só é útil, como é divertido, como é interessante, e é basicamente uma leitura que a gente faz sentindo que tá batendo um papo com Stephen King. Esse mês eu também finalizei o Contos Clássicos de Terror, que eu tava lendo acho que desde janeiro, deixei pra ler um conto, né, por vez. Fui lendo de pouquinho em pouquinho e acabei demorando mais pra fazer a leitura. Aqui a gente encontra 19 contos que eles vão passar desde aquele terror mais sobrenatural, mais gótico, até mais um terror psicológico, que às vezes acaba sendo mais sutil. São autores diversos, como eu mencionei, cada conto é de um autor diferente, e a gente tem autores ali desde o século XIX até agora. Então são estilos diferentes, em momentos de escrita diferentes, em lugares do mundo diferentes, porque a gente tem também autores nacionais, autores estrangeiros. Os contos estrangeiros também foram traduzidos por tradutores diferentes, e eu acho que isso ajudou a manter essa pluralidade da leitura. Foi muito interessante, né, poder ler aqui pra conhecer vertentes diferentes e ter mais contato com esse gênero, que na verdade é um gênero que eu não leio tanto. Ao mesmo tempo eu também percebi como de fato eu tenho mais dificuldade com esse gênero, porque ele é muito fora da minha zona de conforto, e eu acho que o terror não funciona tão bem assim pra mim, né, eu sou mais do suspense do que do terror propriamente dito. Então eu não sou, por exemplo, aquela leitura que fica com medo daquilo que tá lendo, e aí por si só eu acabo saindo do clima da história e ela não me pega como ela deveria pegar. Então alguns contos funcionaram melhores pra mim do que outros que definitivamente eu tive dificuldade em entrar na narrativa deles, mas de certa forma é uma leitura extremamente interessante. A gente tem formas muito diferentes de se contar cada uma das histórias e de se trabalhar essa questão do medo. Também tem vídeo resenha aqui no canal da minha próxima leitura, que foi o Fi-Rama, que é a novela de estreia do João Pedro Maschi, que tá disponível na Amazon por um preço também super acessível, e também tá disponível no Kindle Unlimited. Aqui a gente vai conhecer a história da Fi-Rama, que é uma jovem indígena que vive às margens do rio Amazonas, e após um acontecimento que afeta toda a aldeia ali em que ela vive, ela acaba se vendo tendo que tomar a difícil decisão de encarar a floresta que cerca ali a aldeia e ir atrás do pior inimigo dela. E quando ela faz isso, ela vai ter que entrar em contato com quem ela é e fazer as escolhas mais difíceis ali da vida dela. Acho que o que é mais incrível dessa novela é que o João, ele recorre a diversas mitologias para criar essa mitologia da Fi-Rama, e que ela vai servir também de uma forma metafórica e simbólica sobre diversas questões que o próprio João viveu, de como a família dele também vivenciou isso tudo. Isso tá presente nas notas que ele traz ali no livro. É uma leitura que ela é bastante rápida, porque é uma novela, então é uma história, né, que ela é mais resumida e que a gente vê essa concisão também na maneira de como tá a narrativa, mas que ao mesmo tempo é uma história muito forte, muito
muito simbólica, como eu mencionei, que traz mensagens que são muito importantes, principalmente sobre autoconhecimento, sobre se aceitar quem se é, se descobrir quem se é. E o João, ele tem uma narrativa que é muito poética e que eu bati palmas, admirei por saber que é o trabalho de estreia dele. Então, realmente a gente vê todo o potencial do João, essa maneira linda que ele tem de escrever, e fica aí a recomendação da leitura e também da vídeo resenha se você quiser saber mais informações sobre ela. Por último, também finalizei o mês fazendo a leitura de um livro que também foi muito simbólico, que é O que o Sol Fez com as Flores, da Rupi Kaur, que é o segundo livro da autora, a segunda coletânea dela, da autora que ficou famosa por Outros Jeitos de Usar a Boca. Aqui, como também no outro livro, a gente tem também o livro dividido em partes, e cada uma dessas partes vai trabalhar temáticas diferentes que vão passar desde perdas, desilusões, dores, até amadurecimento, crescimento, empoderamento, ancestralidade. Acho que como todo poema tem aqueles que funcionam melhor pra mim do que outros, então alguns me envolveram mais do que outros. É incrível ver a versatilidade também da Rupi, porque tem poemas que são extremamente concisos, enquanto outros são mais longos, e aí é muito importante também a gente ter as diversas ilustrações da autora aqui, porque tudo isso funciona para compor os poemas. Ela tem então uma escrita que é muito intensa. Acho que a minha maior sensação lendo esse livro era sentir como muitos deles pareciam assim desabafos, aquela coisa da pessoa tirar de dentro aquilo que ela tá sentindo e colocar no papel sem pensar muito. Então é tudo muito verdadeiro, é tudo muito sincero, e por conta disso muitas vezes é tudo muito brutal. Então existem aqueles poemas, né, que são mais reconfortantes, que nos abraçam mais, e aqueles outros que nos fazem sentir mais angústia, mas enfim, o que fala alto aqui então é toda essa intensidade, toda essa verdade e toda a sensibilidade do olhar que a Rupi tem pros temas que ela trabalha. Conta pra mim aqui nos comentários que livros vocês leram durante esse mês que passou, e desses livros que eu já li, quais vocês leram, quais vocês ficaram com vontade de ler. Quero saber tudo o que vocês acharam aqui então. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Me acompanhe também nas demais redes sociais da Minha Vida Literária. Beijos a todos, até o próximo vídeo.